Olá, estamos aqui para mais uma edição do podcast Universo Doc. Hoje, eu e Dr. Guilherme Sargentelli temos o prazer de receber Renato Gregório. Eu não vou dizer seja bem-vindo, porque afinal de contas você literalmente está na tua casa. Mas, vamos lá. Posso começar com alguma pergunta? Você quer falar alguma coisa? Claro, Alice. É falar dessa alegria, né, que é ter o Renato aqui. A gente hoje, no nosso episódio, vai falar do sucesso na carreira médica e ter o Renato falando sobre isso, e a gente vai conversar, que ele, apesar de não ser médico, é para mim uma das grandes autoridades em carreira médica, e isso vai ser o nosso objeto de conversa, mas eu queria, antes de tudo, e eu sei que falo em nome da Alice, falar da nossa alegria que é estar com você, Renato. Você é uma pessoa querida, admirável, talentosa e que tem conteúdo, que é uma coisa que a Doc fala, e esse conteúdo está em você. Então, Alice, manda bala, vamos falar com o rapaz. Eu acho que assim, a gente tem que parar com a ideia das rasgações de seda, porque senão eu vou dizer que eu estou em excelente companhia de ambos os lados, que eu adoro estar com vocês, que eu admiro vocês como pessoas e como profissionais, mas o nosso tema hoje é sucesso e carreira médica. Renato, vamos começar com uma coisa absolutamente filosófica. O que é sucesso para você? Pessoal, muito legal estar aqui, assim, acho que não tem como eu não falar da minha admiração por você, Alice. Obrigada. E por você, Gui, assim, vocês dois são exemplos para mim, né? Gui como médico, vai além da medicina, Alice como profissional, que isso tudo começou com Alice, né? Ave Maria. Isso tudo começou alguns anos atrás, para não no dizer século décadas passado. atrás. Então, assim, para mim é muito bom estar aqui. Acho que a gente tem essa missão, né, de trazer o conteúdo, conhecimento, informação sobre carreira para o médico. E a gente sabe que essa missão ela vai além da palavra sucesso. Essa palavra sucesso na carreira médica se desdobra numa série de benefícios para a saúde como um todo. Mas, assim, é difícil falar o que é sucesso, né? Eu tenho algumas ideias, assim, né? A primeira delas, assim, é a pessoa ser feliz no que faz. E acho que, pensando em médico, né, a grande maioria dos médicos vai para a medicina como uma missão, um propósito, né? Tem algo maior do que simplesmente ganhar dinheiro ou vender um serviço. Então, acho que a primeira coisa que vem na minha cabeça, quando a gente fala de sucesso na carreira médica, é a satisfação. Eu consegui exercer a medicina com orgulho, com propósito, entendendo o meu lugar de valor, entendendo a minha entrega. É claro que para que isso aconteça, eu preciso de alguns requisitos básicos, né? E aí o sucesso também significa eu exercer essa carreira com dignidade, eu ter uma remuneração compatível com aquilo que eu estudei, estudo, com a entrega minha, né? E também, né, sucesso pega um pouco de objetivos, né? Aquilo que eu quero para a minha vida, se eu atingir ou não esses objetivos. Então, acho que indo por esse lado, né, estar feliz, exercer aquilo que eu sonhei de forma digna, entregar valor, contribuir, fazer a diferença para a vida das pessoas, eu acho que isso é por aí quando eu penso em sucesso na carreira do médico. E eu acho, genial essa tua fala, porque eu acho que felicidade é o que a gente começou conversando aqui, do compartilhamento da gente estar junto, né? Eu acho que é algo que a Doc quer entregar junto quando entrega todo o seu material, mas se a gente vai falar disso, e eu comecei falando justamente que eu considero você uma autoridade e você não é médico, por que essa autoridade veio? Como é que começou essa história? Conta para quem não conhece, como eu e a Alice conhecemos a sua história, da onde vem, digamos, esse conteúdo, essa informação que você passa? A minha história toda, né, eu comecei quando eu sou administrador, né, e quando eu saí da faculdade de administração, fui fazer pós-graduação, fui fazer mestrado e tive a grata satisfação de conhecer a Alice. Então, assim, no meio disso tudo, a Alice me mostrou, né, Alice e outras pessoas me mostraram o universo da saúde. E eu, como gestor, né, eu trabalhava na época numa consultoria, me intrigou o fato de uma área tão importante, tão rica, que faz uma diferença tão grande na vida das pessoas, ser mal gerida. Então, assim, a saúde, de uma maneira geral, acho que a gente está avançando bastante nisso,
mas ela continua sendo mal gerida. Esse conceito de gestão, de eficácia, de eficiência em saúde está chegando agora. E esse conceito, diferentemente do que muitos pensam, ele passa pela atuação do médico. Ela não é só uma propriedade de grandes ecossistemas, de grandes instituições, ou seja, passa por todos os atores desse cenário. E o médico, na minha visão, é o principal ator. Ele que está no front, ele que está na relação do dia a dia. Então, nessa época, eu percebi que existia um caminho muito grande para trabalhar esse conceito de carreira, de gestão, da importância do médico se apropriar desse conhecimento também, além do conhecimento técnico. E assim, foi muito interessante, Gui, que o conceito de sucesso, eu percebo que está mudando, né, em relação à percepção do médico, né? Há 30 anos atrás, ter sucesso seria ser bom tecnicamente, ou seja, o médico bom tecnicamente, por si só, ele se intitularia alguém de sucesso, né? E as décadas vêm passando e acho que o sucesso hoje está ligado ao equilíbrio da competência técnica com a entrega, ou seja, eu fazer a diferença na vida das pessoas. Então, acho que o principal motivo e o que me atraiu mais foi entender que isso tudo que a gente está falando aqui tem um caminho, tem um ponto final. E esse ponto final é no paciente. Esse ponto final é na melhoria da saúde do Brasil. Ou seja, quanto melhor for esse conceito de gestão impregnado nos atores, no médico, nas sociedades, nas instituições, melhor vai ser a saúde do brasileiro. Eu acho que é super interessante a tua colocação. E, assim, para quem está assistindo a gente, ouvindo, quando se fala em quando isso aconteceu, a gente está literalmente falando da última década do século passado. Uhum. Então, assim, não é um conhecimento aleatório ou algo novo, né? Você veio acumulando isso ao longo do tempo e de toda essa percepção, que aí quando você estava falando eu me lembrei de Alice no País das Maravilhas e a frase do gato, se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Eu acho que isso norteia muito esse conceito da importância de um médico entender da carreira dele, não é? Sim. E a DOC? Como é que surge essa marca, que é uma marca muito forte quando se fala em gestão de carreira médica? Então, assim, aí voltando a aproximadamente 30 anos atrás, né, houve esse entendimento de que existia um caminho a se desenvolver em termos de gestão de carreira. E aí surge o nosso trabalho na ocasião de TSO. Eu fundei uma empresa que chamava TSO e, naturalmente, coincidentemente, a gente começou a fazer muitos trabalhos na área da saúde. Ou seja, muitos projetos ligados à sociedade, ligados à rede, ligados a instituições de saúde, né? Então, naquele momento ali, eu percebi que a gente tinha uma missão que, além do one-to-one, do Renato fazer uma palestra, do Renato levar uma informação, eu percebi que a gente podia contribuir em termos de empresa para esse movimento, trazer esse assunto à tona, ou seja, começar a criar projetos, publicações, ou seja, trazer para o mercado, né, a consciência de que a carreira faz a diferença não só para você como médico, para o seu dia a dia, mas para a saúde como um todo. E aí a gente começou a abrir essas portas, né? A gente começou a convidar outros profissionais, a gente começou a publicar livros de outros profissionais que faziam a diferença nessa área, a gente começou a desenvolver projetos com as sociedades, com associações, com instituições, ou seja, mostrando para eles que fazia sentido esse caminho. E eu, particularmente, entendi que o livro seria um aliado nosso. Então, a DOC ela se mobilizou. Hoje a gente tem uma área muito forte na DOC, voltada para isso, para entregar esse conhecimento, para trazer esse assunto à discussão, para abrir espaço para novos autores, né, novos mentores e especialistas que estão fazendo a diferença nessa área. E, assim, eu tenho um orgulho muito grande, né, desse time aqui. Vocês fazem parte, nós somos esse time, junto com mais 30 e poucas pessoas, né, que tem essa missão dentro de si, que entende que hoje existe um movimento, né, de muita gente falando de carreira, de marketing, mas eu percebo que isso está no nosso DNA.
e que o propósito nosso é muito firme no sentido dessa ponta final que eu falei, do que o paciente, a saúde são os maiores beneficiários, não o médico só. O médico é importante nesse contexto, mas ele faz parte de um movimento de eficiência e melhoria na entrega da saúde no Brasil. Interessante, Renato, que eu estava pensando aqui, ouvindo vocês, né, ouvindo a Alice, ouvindo você, assim, e sempre encantado, sempre me encanta verdadeiramente quando eu ouço você, quando eu ouço a Alice, e eu fico muito, assim, impressionado com o tamanho da saúde. Você vê, nós somos 3 pessoas de formações distintas, né, em termos de graduação, de caminhos distintos que se encontram no interesse pela saúde, porque a saúde nos abraça, porque a saúde necessita desse multi-olhar, né? Então, assim, em prol do médico, em prol do paciente, em prol da própria saúde, é necessário que a gente tenha esses olhares diferenciados. Então, eu acho muito, muito interessante que a gente possa conversar sobre isso, porque, assim, a cada momento a gente está aprendendo. Então, eu, como médico, aprendo muito com vocês, né? E aí, como a gente está conversando com você, eu estou assim, você falou de livro, eu estou com alguns livros, vou conversar sobre eles, e um livro que foi muito encantador quando a gente se aproximou e a gente se conheceu, e que você me apresentou o marketing médico, ainda como eu tendo o privilégio de ser uma das pessoas que estava lendo o livro antes de ser publicado, né? E eu fiquei muito encantado com essa questão assim de que, rapaz, como é interessante. Quando você me apresentou, eu era uma pessoa com quase 20 anos de formado e assim, e percebi que tinha um mundo muito interessante ali para agregar ao meu mundo de assistência, que era um mundo claramente voltado apenas para assistência. E eu acho muito interessante porque numa provocação sua inicial no livro, você fala do quanto assim marketing médico parecem 2 palavras distantes, mas que não são, né? E eu acho isso muito, eu achei muito interessante quando eu li, foi o gatilho para falar, quero ler esse livro, vou ver e me interessar muito e achar muito interessante. Me fala um pouco disso, essa questão de por que marketing e médico não são distantes, como talvez aparentemente, principalmente há um tempo atrás, as pessoas achassem que seria, né? O que você pensa disso? Muito legal, Gui, a tua pergunta, porque assim, primeiro, né, o médico, quando ele vai para a faculdade de medicina, ele não tem a menor noção do que ele vai encontrar no pós, quando ele sai da faculdade, ou seja, ele mergulha dentro da fisiologia humana, estuda, né, a fisiologia humana, mas ele não olha para o mercado. Ele só vai olhar para o do ecossistema, não né? entende onde ele está se metendo. É verdade. E aí ele vai entender disso quando ele sai. E ele começa a se questionar. Especialidade, os primeiros passos na carreira, né, fazer plantão, aonde, como gerar renda, com quem eu me associo, que tipo de posicionamento eu vou ter. Então, aí ele começa a perceber os desafios. Então, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, pejotização é uma realidade fortíssima. Acho que não existe nenhuma outra profissão com esse conceito de pejotização tão instaurado como a carreira médica, o médico em si. Ou seja, hoje, basicamente, a maioria dos médicos são PJ. Né? Se não são, serão, em breve. É um mercado super regulado. Né? O médico ele está conselho, a sociedade de especialidade, a ANS, tem contador, na maioria das vezes, advogado, tem clientes, que é um paciente, tem, quando ele tem um consultório, secretário, recepcionista, ou seja, o médico ele tem uma atuação, né, empresarial muito forte que nenhuma outra profissão tem. Ou seja, isso é muito claro. Então, quando a gente fala de marketing, e assim, para a gente que entende marketing, a gente sabe que marketing não é propaganda, não é eu estar no Instagram. Ou seja, marketing é muito mais do que isso. Marketing é a relação com a recepcionista, marketing é entender onde eu vou montar o meu consultório, qual o meu posicionamento de especialidade, qual a tendência da especialidade que eu estou. É também comunicação, é relação com o paciente, é relação com outros colegas. Então, assim, a gente que atua como marketing vê muito forte isso, que quando o médico tem a capacidade técnica e consegue entender esse ecossistema que a Alice falou, entender que isso é mercadologia, né, que ele é um profissional que está dentro desse contexto, que ele, se ele entender alguns sinais, ele vai, né, criar atalhos e vai conseguir, né, atingir seus objetivos de forma mais clara. Ou seja, essa é a relação. Né? Tem a ver com entrega para o seu paciente, satisfação do seu paciente, entregar valor para o seu paciente, entregar educação para o seu paciente, ou seja, fazer a diferença na vida desse paciente. Então,
marketing médico, né, são duas palavras que combinam. Então, seguindo dessa linha do que o Dr. Gui colocou, do que você está colocando sobre esse conceito de marketing, como marqueteira na saúde, você também já deve ter vivido super isso, que é aquele estigma de que médico que faz marketing não é médico bom e que o sucesso na carreira obtido por meio de um trabalho de marketing é um sucesso duvidoso. Fala um pouquinho para a gente. Esclarece isso, por favor. Assim, acho que são coisas completamente distintas, né? Assim, acho que a gente pode ter um médico muito bom tecnicamente e que não seja tão bom na comunicação com seus pacientes, na comunicação com seus pares, em perceber ou analisar movimentos do mercado, estratégias de marketing, né? Assim como a gente pode ter um médico que não é tão bom tecnicamente e ser muito bom em outros aspectos de comunicação, né? De mídia, de Instagram, tal. E aí isso ser confundido com marketing. Ou seja, o conceito de marketing, ele envolve a entrega do serviço, ou seja, parte do princípio que o bom marketing, ele precisa ter uma boa entrega. Ou seja, eu não consigo entender um médico que não entrega o seu conhecimento e, por ser um bom comunicador e etc. e tal, ter sucesso. Isso não se sustenta a médio e longo prazo. Ou seja, eu acredito que tem que estar junto as duas coisas. Ou seja, eu tenho que ter um bom serviço, né? E aí, quando a gente fala de produto, o produto tem que ser bom, né? E eu tenho que ter um bom entorno, né? Um bom cuidado com esse cliente ou com esse paciente. Ou seja, então, no meu entender, a confusão toda é quando, né, alguns médicos usam, ou abusam, ou exageram, ou confundem o marketing na saúde com o marketing de varejo, o marketing de consumo, né? E tentam trazer isso para dentro. Ou seja, você acaba não criando uma sustentabilidade a médio e longo prazo. Uma coisa interessante, hoje, todas as redes sociais, hoje é febre, né? Parece Sim. que todos os médicos acreditam que eles precisam estar lá. Se não estão lá, né, sente, né, uma falta, né? Fala assim, por que Parece eu que não estou está lá? atrasado. Está atrasado, Né? não faço parte disso. Assim, a gente sabe que isso é parte de um todo e que tem muitos casos de médicos muito bem-sucedidos que não têm um Instagram, né? E que não precisam ter um precisa Instagram. ter um Instagram, né? Ou seja, entender que o Instagram, essa ferramenta de comunicação, eventualmente de educação de paciente, de informação do paciente, ela tem um lugar dentro do todo o marketing, né? Ela tem o seu lugar, mas ela não é o marketing. Ela faz parte de uma estratégia de atração, de aproximação, de trazer o paciente. Mas esse paciente, ele vai vivenciar a hora da verdade, ele vai estar em contato com o médico, ele vai receber o atendimento ou serviço desse médico, vai se relacionar com o consultório, E com a vai secretária, escolher continuar ou não. e vai escolher continuar ou não. Ou seja, eu posso ser ótimo no Instagram, como a gente vê muitos, eu posso até captar alguns pacientes, mas manter é outro papo. E o manter passa por essa entrega, ou seja, por eu ter um bom serviço, eu ter propriedade nessa entrega, né? Eu acho interessante, assim, começa a entrar no... A gente vai ouvindo essas falas e vendo a experiência da gente, que já é um certo caminho, e aí vou lembrando de historinhas, né? E eu acho muito interessante você falar isso, porque aí no meu lugar de fala de ser médico, é claro que eu sempre tenho um viés de valorização dessa questão do que você entrega tecnicamente, né? O paciente procura o médico por um respaldo técnico daquilo que o aflige para buscar o médico, então eu acho que esse conhecimento é fundamental, essa carga, mas o passar esse conhecimento é igualmente importante. E aí nas historinhas eu acho muito interessante, porque em um dado momento, onde eu tinha minha vida um pouco mais voltada para o universo do consultório, eu, por ser um pediatra generalista, encaminhava ocasionalmente algum paciente meu para um especialista dentro da área pediátrica, e eu me lembro de uma certa oportunidade que eu encaminhei um paciente meu para um especialista na área pediátrica, com uma pessoa que eu tinha total confiabilidade, como tem até hoje, uma pessoa extremamente competente, mas que é curioso, porque o relacional dessa pessoa é difícil. E aí não foi uma ou duas vezes, não foram uma ou duas vezes, que o retorno do paciente era muito curioso, tipo assim,
doutor, aquela pessoa não sabe muito, não sabe, não sei o que, assim, e eu tenho a plena certeza que essa pessoa sabe muito, né, assim, e aí eu achei muito curioso, porque teve uma vez que a pessoa me trouxe uma informação que eu achei muito curiosa, ela falou, nossa, aquela pessoa tem uma cara de paisagem, né, ele fica assim longe, então era uma coisa muito relacional, que em nada tinha a ver com o quanto ele entregava de competência, mas o quanto ele entregava daquilo que parecia ser a sua competência. E aí eu acho interessante porque você falou, não, mas até aí tudo bem, ele sabe que ele é bom, ele pode não querer isso ser um perfil e poder lidar, mas aí eu acho que isso é interessante, porque mesmo nas escolhas que as pessoas às vezes não desejam tanto essa questão do volume, ele poderia não desejar ter um volume grande, e isso ser um desenho de vida, mas eu acho interessante porque essa não entrega às vezes da questão do posicionamento, de como comunicar, de como falar do seu valor, de como saber lidar com o paciente e tal, é interessante que mesmo para pessoas que não fazem essa escolha, e hoje em dia na minha parte de assistência eu sou totalmente voltado para a área pública, eu vejo que mesmo pessoas que fizeram uma escolha muitas vezes de apenas a trabalhar dentro da área pública, quando não tem essa questão relacional, encontram problemas dentro da sua trajetória assim, profissional por conta da questão relacional. E aí quando eu falo do relacional, ela vai abrangendo tudo isso da forma de entregar aquele conhecimento. Então, assim, como eu realmente acho rico essa questão do marketing, no sentido de que ele é fundamental, seja para quem quer agregar assim, mais atendimento, menos atendimento, porque a questão não é exatamente só essa, é a questão justamente do que você agrega de felicidade. E aí eu acho que vai assim, de você ter uma carreira que te torne, de fato, com sucesso pessoal de realização, porque eu acho sim que também essa realização tem muito a ver com sucesso, né? Então eu acho assim, que isso é muito rico. E aí eu vou fazer um gancho, né, quando falando do livro, então Valorizando o Marketing Médico, que é um livro que é meu de cabeceira, eu acredito muito, mas trazendo um outro livro que deu um enorme prazer para mim, escrever junto com vocês, junto com o Bruno Aires, que é o Alpha Doc, Os Pilares da Carreira Médica, e nesse livro a gente traz um pouco de luz sobre isso. A gente conta uma história de um jovem médico, um pouco perdido nesse seu ingresso, nessa trajetória e tal, e a gente traz alguns pilares, né? A gente elege alguns pilares, então, assim, a gente fala de relação médico-paciente, a gente fala de aliança e parcerias, a gente fala de finanças. Rememora um pouco para mim o que você acha desses pilares que a gente trouxe aqui, e mais, dando um pano de fundo para depois estender e a Alice poder complementar após a tua resposta algumas perguntas, dessa questão de o que você acha que esse universo que a gente trabalha dentro da DOC traz tanto de positivo para o jovem médico quanto para o médico mais maduro. Legal, Gui. Só assim, pegando um gancho, né, no final da tua fala, né, da primeira fala, assim, eu acho que é importante a gente clarificar que não é o médico, ele não precisa, quando a gente fala de um bom marketing, de uma boa comunicação, ele não precisa fazer malabarismo, ele não precisa ser um comunicador exímio. Ou seja, eu como médico eu posso não querer ter toda a estratégia de comunicação, de encantar, mas eu preciso ter dentro de mim que aquele ser humano ali, né, é a minha razão de ser. Ou seja, é para ele que eu vou entregar. Então, mesmo dentro da minha eventual inabilidade de uma comunicação mais persuasiva, mais, né, mais ampla, eu preciso ter dentro de mim que aquele ser humano ali é a razão pela qual eu escolhi a medicina. Perfeito. Então, quando eu tenho isso, Gui, quando eu tenho isso como médico, eu vou no caminho certo. Eu posso ser calado, intuitivo. Eu posso falar pouco, mas vai ser percebido a preocupação, né, que esse profissional tem comigo, enfim, todo esse contexto que é o valor para o paciente. A gente está falando entregar valor. Esse valor não está só na comunicação, ele está num gesto, ele está numa preocupação. É o vínculo da relação médico-paciente. Exatamente. Então, acho que esse é um ponto que eu acho legal a gente trazer. Indo para o Alpha Doc, assim, a gente vem aqui, né, a Alice tem, né, alguns livros também, algumas publicações, e eu acho que isso faz parte da nossa missão de trazer à tona essa discussão. Porque assim, não existem verdades cristalizadas, absolutas. O que a gente quer trazer é o seguinte, olha, como médico, olha, saúde, né, não basta só conhecer tecnicamente, existe todo um contexto que você precisa atuar. E quando a gente teve a ideia dos pilares, que assim, eu particularmente sou suspeito, mas eu achei fantástico, a gente quis dar para o médico um mapa, né, uma visão ampla de cuidado que ele pode ter com a carreira dele, para que ele não tenha surpresas, para que ele possa ter uma carreira sólida, para que ele possa atingir esses objetivos. Então, o Alpha Doc, ele veio com esse propósito. Ou seja, é um livro muito gostoso de ler, em que a gente
entende que existe aí uma empatia, o principal objetivo é que o médico tivesse essa empatia, se colocasse no lugar do personagem e que a gente pudesse pontuar esses aspectos que são fundamentais na carreira do médico. Você tem uma ideia, a gente fala, por exemplo, de consultório, abrir ou não um consultório. A maioria dos consultórios que se abrem fecham. Fecham por quê? O médico não é competente? Não. Fecha porque ele não respeitou ou não conheceu ou não achou importante um pilar. Quando o médico, de uma maneira geral, pensa em montar o consultório, ele faz o cálculo de quanto é que ele precisa para montar o consultório. Reforma, mobiliário. Ele não faz o cálculo de quanto que ele precisa para manter esse consultório. Quanto custa a secretária, recepcionista, aluguel, condomínio, papá. E o que quebra o consultório, que eu diria que é a menor célula empresarial, né, de um aspecto de saúde, é o consultório, o médico e uma secretária, uma recepcionista. Quando a gente está falando desse aspecto, ou seja, mais de 90% quebra. Né? Você sabe um monte de histórias, eu sei um monte de histórias, ou seja, por quê? Porque ele não levou isso em consideração. Então, assim como ele acha que ele vai posicionar o consultório perto da casa dele e que vai ter paciente. Então, às vezes, ele é um pediatra, a casa dele é Copacabana, né? Um lugar que eu tenho uma concentração de idosos muito grande, ou seja, eu já estou caminhando né, na contramão de uma tendência. É sinal 100% de fracasso? Não, mas é uma decisão que não é legal. Outros aspectos relacionados a finanças que a gente aborda, que é um pilar ali, ou seja, você vê o médico produzindo a vida inteira sem se preparar para a aposentadoria. E aí eu já entro num dos benefícios para o médico maduro. O médico, ele ganha enquanto ele produz. Quando ele entra perto da aposentadoria, ele vai se tocar de que se ele não continuar trabalhando, ele não vai manter o padrão de vida dele. Né? E aí que ele percebe que ele podia, lá atrás, ter tomado decisões mais inteligentes em relação a finanças. Sem contar quais os convênios que valem a pena, quanto é que eu precifico a minha consulta, se é que vale ter convênio. Né? Então, assim, o AlphaDoc, né, ele, para o novo médico, eu diria que ele é um mapa. Né? Eu diria que ele mostra para o novo médico os principais aspectos que ele pode considerar e ter atenção. Ele não vai ser um exímio conhecedor desses aspectos, mas ele vai ter atenção a isso. E para o médico maduro, eu acho que é um revisitar e um repensar. E muitas vezes... Oportunidade de redenção. Redenção, né? De você rever alguns aspectos e melhorar alguns aspectos. Acho que é isso que a gente, né, quando pensou e trabalhou em cima do AlphaDoc, esse foi o nosso maior sonho. Né? Eu acho que a gente conseguiu chegar lá, né, Gui? A gente acho que escolheu bem o entrevistado, né? O cara tem conteúdo. Sabe o que está falando? Tô gostando. Eu queria colocar 2 palavras para que você refletisse sobre elas e falasse com a gente. Uma delas é a comoditização do trabalho médico. E quando eu vejo, por exemplo, os médicos no Instagram, muitos deles a gente percebe que literalmente não há um cuidado, um trabalho, ou o médico não se dá conta que ele está literalmente repetindo um modelo que é comum a todos os outros. Então, vou falar um pouquinho disso e dessa importância, desse olhar, né, o que o marketing significa. E a outra palavra que quando o Dr. Gui falou sobre o AlphaDoc, os pilares, veio muito para mim a questão do risco, sabe? Que riscos da carreira médica a gente pode considerar que podem ser evitados quando se pensa em fazer um planejamento, e isso que a gente entende como um marketing de uma forma mais ampla. Muito legal. Primeiro, assim, a questão da comoditização, o médico, né, a saúde é uma área tradicionalista e deve ser, né, por várias questões, liga com vidas, lida com a saúde, com fragilidade. Você não pode mudar da hora para outra de uma maneira. Isso, né, até por proteção, isso impregna o pensamento da saúde como um todo. E quando a gente pensa no médico, e a gente volta 30, 40 anos atrás, ou seja, o pensamento é: eu vou ser médico e eu tenho um mercado. Eu não preciso me preocupar com isso que a gente está falando aqui. Se eu vou atuar aqui ou para lá, eu sou médico. Ou seja, eu vou ter
um bom salário, eu vou ter grandes oportunidades. Então, esse pensamento, ele vem se dissipando, mas ele ainda está presente, né? Tanto é que um discurso médico tem emprego garantido, né? Eu poderia Pelo questionar. menos trabalho Eu poderia tem. questionar. Eu falo, o cara que investe 1 milhão É. na formação para ser médico, se ele pegasse esse 1 milhão hoje com um CDI aí a 1%, ele teria 10 mil sem fazer nada todo mês, né? E você tem aí faculdades com até... Ou seja, o custo da formação médica, eventualmente, vai até mais do que isso. Se considerar Então, assim, uns 10 anos para você sair um médico especialista. Então, esse pensamento, muitas vezes, faz com que o médico ele não consiga olhar as oportunidades, olhar o que está acontecendo, essa revolução que acontece todos os dias. Ele continua no modus operandi de plantão, convênio ou consultório, ele não consegue olhar e falar, existem outras coisas surgindo aí. A gente, né, fala de atendimento particular há mais de 20 anos. Sim. E a gente insiste nisso, fala, olha, todos os sinais, aí você vê as redes de consultas populares crescendo cada vez mais. Você vê os convênios se retraindo cada vez mais. Você vê o SUS, né, com toda a qualidade, todo o esforço do SUS, a amplitude do SUS cada vez menor, né, em termos de volume, e etc. e tal. Então, você tem um cenário em que você tem os convênios se retraindo, você tem as redes, ou seja, a consulta particular é uma realidade muito forte. Seja com preço top, seja com preço popular. Qualquer situação. Né? Então, assim, tu vê que é uma oportunidade e quem se posicionou dessa maneira conseguiu ter sucesso. Né? Então, tem outros movimentos voltados não só para assistência, mas para prevenção, para outros aspectos, que às vezes o médico não enxerga. Então, eu acho que o grande exercício que o médico deve fazer hoje é olhar além do que tá aparente. Né? Olhar para todos esses aspectos que estão surgindo de oportunidade. Por exemplo, a telemedicina, o teleatendimento, isso vai acontecer. A questão é quando. Já está começando a acontecer, isso vai fazer parte, né, da atuação do médico. Então, você tem várias oportunidades que conseguem fazer com que você se diferencie. Né? Voltando ao aspecto da comodização, que você seja único, você pense em você, na sua estratégia, né? O que você pode entregar para o mercado como um todo, em termos de saúde, e não só na assistência do dia a dia. Então, acho que esse é um aspecto. A segunda pergunta eu esqueci. Era sobre riscos. Sobre riscos, está certo. Assim, eu acho, né, parafraseando o que você falou, né, anteriormente, assim, para quem não sabe, né, aonde quer ir, tem uma história dessa, todos os caminhos estão errados. Qualquer caminho serve. Né? Então, assim, esse é o primeiro risco, de eu ficar à deriva. Eu acho que esse é um grande risco. Deriva é um ótimo termo. Acreditar que eu, por ser médico, alguém vai me levar. E aí o Gui colocou uma coisa muito interessante. Quem é que está te levando? Né? O lobo? É o caçador? Ou seja, você como médico, às vezes fica à mercê de algumas situações que você se coloca e às vezes não consegue sair. Eu tive aqui recentemente conversando com o Dr. Márcio Toledo. Quer dizer, as grandes redes estão aí absorvendo a mão de obra médica e às vezes com uma remuneração que no PJ, eu acho que isso é bom pontuar isso, no PJ parece excelente, no PJ. Né? Por que no PJ? Porque quando você contrata PJ, você não tem uma série de encargos trabalhistas, etc. e tal. Porém, o médico não tem uma série de benefícios. Sim. Então, o médico ele tem uma falsa impressão de que, opa, estou, né, ganhando uma boa grana. E, às vezes, você submete aquilo, você cria todo um padrão de vida baseado naquilo, naquele volume de trabalho, muitas vezes estressante, e, num dado momento, não consegue fazer sair desse círculo. Né? Então, assim, eu acho que esse é um outro risco. E esse é um risco grande em termos de quando se pensa a longo prazo, né, do médico se frustrar. Ele está numa situação, falando, não é essa a medicina que eu quero praticar, eu estou exaurido, não é isso que eu quero para mim, não foi para isso que eu investi, me formei, etc. e tal. E, às vezes, ele não vê outro caminho, não vê como sair. Né? Então, eu acho que o Alphadoc ajuda o médico a olhar esse cenário, a fazer a leitura desses mapas e conseguir tomar decisões mais inteligentes. Eu não estou advogando contra um plantão, contra um médico trabalhando numa grande rede. Pelo contrário, eu acho que muitas vezes é uma boa decisão. Só que eu entro, que horas que eu saio, como é que eu entro, como é que eu fico, ou seja, isso tem que estar na minha mão como médico.
Porque se eu ficar à mercê, Senão as fica estruturas refém. me absorvem e eu fico refém. E aí acabo fazendo o que eu não quero. Mas, Renato, tem uma coisa que você falou um pouquinho atrás aí, que eu achei muito especial nessa tua fala e que casa com o que você está falando exatamente agora. Que assim, por mais que a gente discuta muitos pontos, existe uma pérola, existe uma joia aí, que é a gente entender que o paciente é a razão de atuação do médico, né? Que você conhece a minha história, sabe o quanto eu tento ser um embaixador da relação médico-paciente, o quanto eu tento me aprimorar nisso, o quanto eu tento exercer a empatia, que é um desafio para todos nós, né? Mas existe essa beleza, só que para que essa beleza seja encontrada, e aí que eu acho que é o elo que você falou um pouco antes com o que você está falando agora, existem mecanismos para que isso seja produzido, né? Apenas imaginar que, na realidade, a sua dedicação ao paciente ou que você consiga atender alguém vai poder proporcionar isso, talvez não seja o suficiente, porque passa por uma série de outras coisas que me trazem cada vez mais, dentro do que a gente discute, dentro do que a gente fala, a importância dessa ciência que é a gestão. Eu acho que a gente fala muito em ciência na questão assistencial, né? A gente fala na ciência, prioritariamente na ciência biomédica, né? A ciência da medicina, mas a gente fala pouco, ou pelo menos é isso que a gente está tentando trazer, de uma forma de mãos dadas com a ciência biomédica, que é a ciência da gestão. Que caminho? Como é que a gente... Claro que a gente já falou um monte de coisa que tem a ver com isso, mas como é que a gente fala, bom, então... Médico, vamos pensar a ciência da gestão? Talvez seja tudo isso que a gente está falando aqui, mas você acha que existe alguma forma, assim, esses caminhos de formação da gestão, esses caminhos de busca? O que você acha? Talvez a gente esteja falando não só para o jovem médico, mas também para o médico maduro, porque aí tem particularidades, mas o que você entende dessa questão da gestão e como buscar esse caminho da gestão para que essa questão da atenção ao paciente possa ser salvaguardada, possa ser garantida, que essa felicidade do paciente, de quem ele atende, esteja garantida, ou pelo menos que se busque essa garantia, porque a garantia a gente não tem, mas que a gente esteja num caminho bom para isso, que a gente possa entender qual é o caminho e não ficar né, assim só com a fala do gato de Alice ou ficar à deriva, né? O que você pensa sobre isso? Legal, Gui. Olha, eu acho assim, a gente vem falando um pouco sobre isso, mas quando você fez a pergunta, me veio na cabeça alguns cenários mais amplos, assim, por exemplo, né? Conhecer o mercado. Eu acho assim, é fundamental, eu como médico, entender o mercado, entender disso que a gente está falando, o sistema de saúde do Brasil, como é que isso acontece, a minha especialidade, quantos somos, né? O perfil do paciente da minha especialidade, olhar a demografia médica, ou seja, entender um pouco esse mercado em que ele está atuando. E aí vai a curiosidade, vai de você buscar essa informação. Quando você entende isso, fica mais fácil você saber qual é o posicionamento. Se a gente está falando de uma coisa que é a tendência da consulta privada, do atendimento privado, dos serviços sendo custeados pelo paciente, isso não aconteceu hoje. Isso que a gente está vendo dos convênios, da retração dos convênios, isso já vem de 20 e tantos anos para cá. Ou seja, já estava aí dito, né? Então, aquele que percebeu isso, saiu na frente. Então, eu acho assim, conhecer o mercado que está atuando, conhecer o paciente. E aí, pensando em ferramentas de gestão, ou seja, como é que eu conheço o paciente? Como é que eu entendo esse paciente? Eu preciso ter a informação dele. Eu preciso ter alguma coisa que registre quem é a Alice, né? O perfil da Alice, que ela veio aqui, já veio aqui há um mês atrás, 2 meses atrás, ou que já foi minha paciente. Independente se eu estou numa rede, se eu estou aqui ou acolá, ou seja, o paciente é meu paciente. Se eu atendi o paciente dentro de uma estrutura, ele é meu paciente. A relação ali é comigo e ele. Eu posso me apropriar disso, né? Não é uma coisa que não está comigo, né? Então, um segundo aspecto é conhecer o paciente. Conhecer e continuar conhecendo. Aí usar as ferramentas. Acho que hoje em dia tem softwares acessíveis, né, para isso, etc. E tal. E acho que uma coisa que antecede isso tudo, né, é meio que conhecer a si próprio, né? Eu acho que é filosófico, etc. Então, mas entender assim, qual é o meu papel, o que eu gosto, o que eu não gosto, qual é o meu perfil. Isso é importantíssimo. A gente tem várias histórias aqui, né? Por exemplo, há décadas atrás, né, veio a febre era cirurgia plástica. Todos os médicos, né, vão fazer cirurgia plástica. Por que fazer cirurgia plástica? Porque tem um volume muito grande, tem uma tendência ao crescimento, etc. e tal. Só que quando o médico ia para fazer a cirurgia plástica, e essa é uma coisa que quando o médico conhece o mercado, ele não cai nessa armadilha. Quando você vê o topo
da pirâmide, quando você vê algo no topo, o caminho natural, depois do topo, é a descência, é a queda. Então, às vezes, o time, eu estou olhando e falando, dermatologia está crescendo. Opa, vou para a dermatologia. Mas quando eu começo a atuar, o negócio já está descendo ladeira abaixo, que é o que aconteceu com a dermatologia. Por outro lado, vamos dizer, a pediatria, né? Há um tempos atrás, não, pediatria não dá dinheiro, pediatria não dá para ser pediatra. A gente viu o oposto, né? E aí, cirurgia plástica e outras especialidades. Então, quando você conhece um pouco o mercado, você tem a oportunidade de tomar uma decisão mais clássica em relação a isso. E quando você se conhece, sabe o que você quer, ou seja, continua tendo oportunidade em várias áreas, ou seja, você vai fazer com vontade, você vai buscar. Então, eu penso que, assim, de uma maneira geral, né, se eu conhecer um pouco desse mercado, conhecer um pouco o meu perfil, né, e o que eu quero realmente, o que faz sentido para mim, e conhecer esse paciente, não só aquele que eu atendo, mas qual é o perfil do paciente diabético no Brasil? Onde eles estão, quais são as principais demandas, controlar os pacientes que existem, enfim, acho que eu estou no caminho certo. Eu acho que essa tua fala leva para uma outra área que é uma paixão nossa, minha e tua, com certeza, que é a questão das entidades médicas, das sociedades. A DOC tem, ao longo da história dela, um papel bem significativo nesse conceito, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é que uma entidade médica, como é que esse médico fazer parte da entidade, não só pagar anuidade, mas utilizar os serviços e participar disso tudo, pode fazer diferença na carreira. Muito legal a tua pergunta, Alice. A gente, né, teve a oportunidade, você, eu, Gui, de conhecer estruturas fora do país, de sociedades, e a gente sabe quão importante é o papel de uma associação, de uma sociedade de especialidade para o desenvolvimento daquela especialidade. Sim. Né? Então, a gente sabe que esse organismo, quando ele é bem organizado, bem gerido, né, tudo o que vem depois disso, né, é benefício para os médicos dessa especialidade e para os pacientes. Né? Então, assim, é muito importante, primeiro, um cuidado da sociedade de entender essa entrega. E eu acho que isso vem acontecendo. As sociedades, as associações no Brasil vêm melhorando muito a sua entrega, vêm se preocupando cada vez mais em entregar valor para o médico, em ser relevante, entregar isso que a gente está falando aqui. Hoje mesmo está acontecendo o congresso da FEBRASGO e o da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. E no Congresso da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica está tendo uma mesa de discussão sobre carreira, etc. Então, acho que isso é muito rico, porque faz com que essa consciência se espalhe. Né? Então, o papel da sociedade é muito importante. Agora, por outro lado, né, o papel do médico e o entendimento do médico dessa importância também faz parte desse contexto. Ou seja, o médico entender que ele sozinho, né, tem menos força do que uma sociedade, dele se engajar nesse processo, dele cobrar da sociedade essa entrega, dele participar das decisões, ou seja, isso acaba se revertendo em benefício para a carreira dele. E aí, cada vez mais, eu vejo assim, né, a sociedade ela também passa por esse processo de amadurecimento, assim como o médico, né? Há 30 anos atrás, o simples fato de eu ser médico, eu tinha carreira, eu tinha mercado. A sociedade também, ela não se preocupava com isso. Tinha patrocínio, tinha anuidade, tinha congressos, tinha verba pública, etc. E tal, e isso tem mudado. Então, assim, esse conceito de eficiência, que é o que a gente está falando, né, que vem das empresas que estão listadas na Bolsa, das grandes redes, dos grandes organismos, dos ecossistemas de saúde, ele começa a descer também. Ele começa a impregnar, porque acaba que a gente se relaciona com todos esses ambientes, ou seja, a sociedade se relaciona com uma rede. Então, eu acho que isso é um movimento virtuoso, né, em que todos esses atores buscam essa melhoria. Eu acho que a gente está num momento muito bom. Renatão, a gente já se aproxima do final do tempo do nosso episódio de hoje, porque do final do tema a gente não termina nunca, ainda mais tendo alguém como você falando sobre
o tema, falando sobre carreira médica, sobre ferramentas de sucesso para a carreira médica. Eu até já lanço logo uma série, a gente deveria fazer agora, Alice, não só assim, episódios com nossos convidados, que são um episódio, como o Renato Gregório, devia ser uma série, Renato Gregório. Vamos fazer, então, algumas vezes chamar, mas eu queria, aí pegando um pouquinho de cola dessa turma tão maravilhosa que nos apoia na formação do nosso podcast, pedindo para você falar um pouco dessa questão assim de tendência, do que passou agora muito recentemente, do que você observa de tudo que a gente falou agora dentro da carreira e para frente, quer dizer, o que muito recentemente a gente poderia fazer um balanço que, olha, você falou de telemedicina, você falou de algumas coisas assim que tem a ver com elementos mais recentes e para onde você acha que a gente está apontando? A carreira está apontando para onde? Legal. Pergunta bem difícil, Gui. Mas assim, eu diria que cada vez a conexão, né, e a relação médico-paciente que parece careta, parece uma coisa que é ultrapassada, ou seja, cada vez vai ter mais valor, né? Nesse mundo líquido, nessas relações amorfas, sem conexão, eu acho assim, o médico que conseguir ter essa visão de que a entrega da relação, dessa conexão, dessa importância, ele vai estar na frente. Então, acho que esse é um primeiro aspecto que eu vejo como profissional médico. Ou seja, legal, eu tenho Instagram, eu tenho tudo, mas assim, se preocupa em fortalecer essa relação. Porque muitas vezes eu tenho Instagram, o paciente chega lá, eu atendo, depois não quero nem saber para onde ele foi. Depois eu não faço nenhum contato com ele. Eu faço um esforço enorme para captar gerar, e depois eu deixo ele embora. Então, assim, essa conexão, criar mecanismos para eu estar presente, eu acho que isso é uma coisa que é fantástica. Eu acho que todo médico que faz isso, ele acaba tendo resultado. Uma outra coisa, assim, aí falando genericamente, né, o PIB da saúde, o Produto Interno Bruto da Saúde, vem crescendo cada vez mais. E cada vez ele vem ordenando uma parcela maior do investimento privado, ou seja, o paciente pagando isso. Cada vez mais, essas grandes instituições, elas estão seletivas, o convênio está seletivo, ele quer uma carteira saudável, ele não está... Então, assim, ele está cada vez mais restrito, ele não está muito amplo, então a gente vê esse movimento constante. Então, assim, ter atenção de que vai ser natural o cidadão, o paciente, pagar por serviço de saúde. Ou seja, isso é uma coisa relativamente nova, né? Que meu pai ainda não admite muito, mas ele já está pagando. Minha mãe não admite muito, mas ele já está pagando. Acho um absurdo. Eu tenho um convênio, vou pagar, mas está pagando já. E vai pagar cada vez mais. Por quê? Pelo que a gente está falando, né? Ou seja, as demandas, necessidades de saúde vão além das questões básicas, né? E a população está amadurecendo, está envelhecendo. Então, assim, uma outra atenção que eu diria, que eu vejo como uma tendência muito forte, é a questão da atenção ao financiamento privado. Ou seja, o paciente cada vez vai pagar mais, né? E um terceiro aspecto, que é um aspecto também filosófico, é das outras formas de prestação de serviço. Ou seja, cada vez mais esses conceitos de mentoring, de aconselhamento, de orientação, coisa que é novo para a saúde também. A saúde, né, o novo médico, ele quer operar, ele quer ver sangue, ele quer cortar, ele quer ver curado, né? E às vezes não é isso, né? Às vezes é gerenciar uma decência, é gerenciar uma situação. Ou seja, então, isso gera um volume de oportunidades enorme. Você na pediatria mesmo. Pois é, eu ia falar isso. Quando a gente fala da especialidade do desenvolvimento, né, que é a pediatria, já é um conceito. A gente vê, por exemplo, né, nosso querido Dr. Jaime Muraovics falando já há mais de 20 anos da questão dos 1000 primeiros dias, da importância disso, ou seja, e todos nós sabemos que isso é fantástico, é importantíssimo, e ainda tem um espaço muito grande para isso ser difundido, trabalhado, orientado. Pais com condições, classe média alta, às vezes criando filhos assim, prejudicando, né, essa vida adulta desse filho, porque não conhece isso, né? Quanta oportunidade se tem. Então, acho que um terceiro aspecto que eu vejo é olhar para as oportunidades além do feijão com arroz da medicina, consulta, cirurgia, o exame, enfim. Eu vou, se vocês me permitem, vou fazer esse fechamento. Por favor. Acho que assim, a conversa foi fantástica. É sempre uma delícia conversar com vocês e não deixou de ser com o microfone na frente.
Acho que, de fato, a gente tem um monte de outras conversas sobre essa, e daqui saem desdobramentos incríveis de coisas sobre as quais a gente quer falar. Mas, Renato, faltou dizer alguma coisa? Faltou dizer que eu tenho uma gratidão muito grande assim, por vocês, sabe? Assim, eu tenho uma gratidão muito grande por fazer parte desse movimento. A gente tem uma satisfação de fazer isso que a gente está fazendo aqui. Verdade. A gente tem uma satisfação no dia a dia de fazer isso. Ou seja, faz parte do nosso dia a dia. Então, assim, eu sou um sortudo, né, por estar nesse mercado, né, por ter vocês. E a gente está fazendo isso tudo com vontade, com prazer, né, com essa turma boa que tem aqui na DOC, enfim. Bom. E faltou a gente dar a colinha. Senão sim, das redes favor. sociais. Por favor. Por favor. Nos sigam no Instagram, @universodoc, assim como no LinkedIn, YouTube, @universodoc.oficial, e no nosso portal, que é o www.universodoc.com.br. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Olá! Gostou desse vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar e clicar no sininho para não perder nenhuma das atualizações aqui da DOC. Além disso, você pode acompanhar todos os episódios do Universo Doc Podcast através da nossa playlist aqui no YouTube e também no Spotify.